Está no ar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso trabalho de cromoterapia, híbrido, presencial, internet, Facebook, para que aqueles que não puderam vir, que estão em casa, possam assistir a nossa live de hoje, né? Hoje, 23 de abril de 2025, 8 horas, estamos iniciando o nosso trabalho. Dona Lúcia Balbal vai fazer a nossa palestra, o grande futuro, olha lá, hein? Grande futuro que nos espera, desde que a gente seja comprometido com a reforma íntima, fundamental, né? Se a gente não fizer nada por nós mesmos, o nosso futuro será exatamente igual ao que foi a nossa vida até hoje. Então, sejamos comprometidos, busquemos fazer o melhor que nós podemos, para que a gente garanta um bom plantio hoje e uma boa colheita amanhã. Vamos então orar ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos num só coração, num só pensamento, e subir até Ele, essas nossas vibrações, essa nossa ligação com o plano maior da espiritualidade, buscando dentro de cada um de nós a paz, o equilíbrio, a harmonia, estarmos todos juntos em comunhão com Jesus. Que possamos, Mestre Jesus, valorizar esta oportunidade por estarmos perfeitos, estarmos com saúde, podermos chegar até esta casa, andar, participar do trabalho. E dentro de cada um de nós vamos buscar as nossas necessidades. Vamos buscar aquilo que mais necessitamos, quer seja físico, espiritual, emocional, para que nós possamos seguir o nosso caminho rumo à elevação espiritual. Então deixemos os nossos problemas do lado de fora da casa, as nossas preocupações, e aqui nós vamos nos ligar a Jesus, as correntes do plano maior da espiritualidade, para podermos receber tudo aquilo que de melhor já foi preparado para cada um de nós desde as primeiras horas da manhã. E assim receberemos o melhor que aqui viemos buscar. Que Deus Pai possa nos abençoar, Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre. E vamos agora ouvir a nossa amiga Lúcia. Não, pode somar isso. Tá bom? Bom, gente, muito boa noite. Aqui é casa cheia, né? Todo mundo aconchegadinho. Tá melhor, né, agora, pra gente estar junto. Tá mais fácil. Bom, vamos lá, gente. A noite de hoje reserva um assunto bem interessante. Eu sempre acho interessante, mas esse me fez refletir bastante sobre algumas questões quando está falando em grande futuro, né? É o título da nossa palestra da noite, né? E quando a gente fala em futuro, a gente tem vivido no futuro. O grande problema que hoje a gente está vivendo é que a gente está muito preocupado com o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, semana que vem, mês que vem, ano que vem, e a gente esquece do presente, né? A gente esquece de vivenciar o que a gente efetivamente veio fazer por aqui. Porque esse processo de estar olhando para o depois faz com que gere dentro da gente uma aceleração do coração. Essa aceleração chama-se ansiedade. E hoje nós vivemos essa pandemia, eu acho que maior até do que a Covid, relacionada à questão da ansiedade. O que é essa ansiedade? É o querer que as coisas aconteçam muito rapidamente. É o querer que a gente comece a plantar uma árvore agora, uma semente, e a gente já quer que depois da manhã ela já esteja por aqui. Na verdade, na natureza, gente, às vezes passam gerações e muitos anos
para que alguém que plantou uma árvore vá poder colher o fruto dessa árvore. Então, dentro da nossa doutrina e de tudo que a gente estuda por aqui, a gente tem uma fala de Jesus que diz o quê? A felicidade não é deste mundo. A gente está dizendo o quê? Que, de alguma forma, dentro da parábola toda, que vai falar sobre felicidade, da gente entender qual que é o nosso papel agora. O que a gente tem que fazer agora? Eu percebo que a gente tem tantas tarefas e tantas missões no dia a dia, a gente tem tantas coisas para fazer, que parece que a gente não consegue focar naquilo que é mais importante. E o que é mais importante do que a gente se preparar e fazer um bom futuro? Então, não é agora plantar e já colher, é começar a pensar o que a gente espera para quando realmente a gente tiver, talvez na desencarnação, talvez numa próxima encarnação. Gente, o período que a gente passa aqui na Terra ele é muito curto para a gente estar colhendo tudo por aqui. A gente vai colher ao longo do tempo e ao longo das encarnações realmente essa nossa evolução. Então, cada momento nosso aqui no planeta, encarnado, nessa situação que nós estamos hoje, é para a gente estar pensando o que a gente veio fazer aqui. Nossa, no dia a dia eu tenho mais de 1 milhão de coisas para fazer. Sim, é verdade. Nós somos repletos de tarefas, da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai tentar poder dormir no horário que seja hábil. Mas, gente, o que a gente faz com esse tempo que a gente tem? Se a gente fica preocupado em que o futuro dê certo. A gente ocupa a nossa mente com coisas que não serão realizáveis agora. A gente vai se preocupar com o amanhã. Isso é nome de filme, né? Isso faz parte do olhar que a gente tem sobre a ansiedade. Se a gente pensar um pouco no nosso cérebro, além da parte espiritual que é tão importante, para que a gente possa construir alguma coisa com calma e tranquilidade, o nosso cérebro ele funciona à base de recompensa. Isso é a neurociência, que é uma ciência, hoje está estudando. A gente vai atuar à base de um monte de hormônios, que a gente vai chamar de neurotransmissores, que é ocitocina, dopamina, serotonina, um monte de nome aí que a gente tem, e que vão mostrar para nós como é que a gente funciona à base da recompensa, à base da realização. E a ansiedade, enquanto hoje patologia presente, ela já faz parte de uma doença que existe, né? Tanto que hoje existem especialidades médicas que vão tratar disso. Elas vão estar entendendo como é que os nossos neurotransmissores não estão funcionando. O que está faltando para nós? Sabe o que basicamente falta para nós, gente? Respiração, fé e religiosidade. A religiosidade é a reconexão com a gente, com o nosso superior, com a nossa essência divina. Então aqui nós vamos falar muito na essência que a gente conhece por Jesus, pela cartilha de Jesus, pelo plano espiritual que nos acolhe, pelos nossos mentores. A gente não consegue produzir um bom hormônio da cabeça, dos neurônios, se a gente não tiver a nossa fé sólida, se a gente não estiver plantando efetivamente aquilo que a gente quer colher. Existe uma coisa que a gente diz assim, quem planta vento, colhe tempestade, né? Por outro lado também, eu não vou colher abobrinha se eu plantar pepino. Eu não tenho como colher coisas diferentes se eu não plantar agora, que é o presente, alguma coisa que eu não sei o que eu espero para depois. Então, no mínimo, gente, dentro do nosso aprendizado aqui na nossa doutrina, quando Jesus vai falar para nós que a felicidade não é desse mundo, a gente está falando que a gente vai plantar agora a caridade, a humildade, o perdão. Ai, mas isso é muito difícil. Realmente, se fosse fácil, a gente não estava aqui aprendendo no nosso dia a dia. Mas a principal lição, gente, é a gente se colocar à disposição daquilo que está como ferramenta, como recurso aqui para nós. E qual que é o nosso recurso, já que a gente está aqui, já que a gente está pensando em ouvir alguma coisa boa, que a gente está se preparando para receber um passe, ou para fazer a caridade, para fazer o nosso evangelho no lar. O que a gente está pensando em fazer aqui? Em adquirir ferramentas e força para praticar aquilo que a gente tem de importante aqui, que é a reforma íntima, que é a caridade, que é o nosso dia a dia. Nessa correria de ansiedade, eu sempre vou voltar para ela porque ela é a base do que o futuro espera, né? Como é que a gente para pensar em fazer uma prece? Naquela hora, assim, que dá aquele batimento cardíaco, que a gente quer sair correndo do lugar que a gente está,
que aquele lugar, às vezes fechado, que a gente dá, que dá aquela intemperança dentro da gente, aquele mal-estar porque a gente não está se sentindo bem, além da respiração, que seria fundamental para organizar o nosso corpo, né, aquela coisa que eu me coloco à disposição, e a prece. A prece, gente, ela faz a gente respirar. A nossa religação com essa essência divina, com esses seres divinos que a gente acredita, que a gente sabe que estão conosco, e a nossa proposta de colocar a nossa cabeça à disposição disso. Porque o nosso pensamento, gente, é uma coisa muito maluca, e todo mundo sabe disso. Quando a gente levanta de manhã e começa a pensar em tudo que a gente quer fazer, a nossa cabeça já vai para outras polaridades, ela já vai para outras coisas. E quando eu estou vendo, eu perdi a minha hora de sair de casa. Quando eu vi, eu esqueci metade das coisas que eu tinha que sair para a rua em casa. Eu perdi o foco. Essa coisa de perder foco, gente, é uma coisa muito séria. Porque o foco, ele é o quê? Ele implica em dizer que eu estou me preparando para esse momento de agora. A gente não tem que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Nossa, mas a nossa vida é super corrida, é verdade. Mas a gente tem que priorizar. Gente, a nossa prioridade é a gente. A nossa prioridade é a gente manter o foco no nosso equilíbrio. E o foco no nosso equilíbrio, ele diz respeito exatamente a entender o que a gente está plantando. O que a gente quer colher mais para frente. Como é que a gente vai se preparar para ter esse tal desse futuro que a gente nem sabe qual é e quanto tempo a gente vai ter por aqui, para que a gente faça ele da melhor forma. Então, se a nossa inquietude o tempo inteiro é realizar e realizar e realizar e dar certo, e o perfeccionismo e a cobrança e a exigência, isso faz com que a gente entre neste foco da ansiedade. E vocês vão ouvir eu falar o tempo inteiro disso aqui, porque é hoje a doença que o Brasil vem mais padecendo. A gente já sai de casa com pressa. A gente já sai para a rua achando que a gente já perdeu a hora para tudo, que a gente já deixou de realizar o que a gente tinha que realizar, e a gente esquece, muito particularmente, de tomar café decentemente. Nosso café da manhã, cada um tem o seu ritual de manhã. Por que não levantar um pouco mais cedo, em vez de sair correndo que nem condenado para a rua? Eu faço isso também, apesar de tudo que eu estudo, que eu vejo, que eu converso, a gente está aqui para ouvir o que a gente fala também. Né? Então a gente que aqui que está estudando de alguma forma, é porque a gente também precisa ouvir essas coisas. Então como é que de manhã eu acordo 10, 15 minutinhos mais cedo para fazer a minha higiene mental? Levantei de manhã, vou fazer a prece de agradecimento pela noite que eu tive, vou pedir proteção para o dia que eu vou ter durante o meu dia. Eu vou respirar e me centrar no meu corpo e ver a necessidade do meu corpo. Às vezes, qual a necessidade do meu corpo? Parar um pouco, observar como é que eu estou, onde está doendo. Vocês sabem que tem uma patologia aí, que é a doença dos 30 segundos, né? Que você levanta da cama e já sai correndo e cai duro logo na sequência. Isso a gente já sabe que quando a gente levanta de manhã, a gente levanta, senta na cama, respira, conta pelo menos até 30 e depois a gente levanta. Isso, se a pessoa não faz, e às vezes ela já tem um problema, né, no corpo, ela vai cair dura de infarto na sequência. Então isso já é comprovado, gente. Além da parte da gente se preparar para esse dia que a gente está querendo coletar, o que a gente está querendo plantar para o nosso dia. Então, eu levantar de manhã, fazer essa higiene mental, mesmo que eu acabei de acordar, que eu deixo o meu corpo começar a circular, começar o sangue a estar batendo de uma forma melhor o coração. Eu me preparo, vou fazer minha higiene pessoal, eu vou tomar o meu café, depois eu vou fazer a prece. Se eu tenho alguém em casa, vamos convidar para tomar o café junto, e aí eu vou sair. Nossa, mas aí eu perdi meia hora do meu dia. Não, gente, eu ganhei vida. Eu ganhei, internamente, eu ganhei uma nova circulação corporal, eu ganhei respiração, eu ganhei uma proteção durante o dia e eu ganhei a companhia da minha família muitas vezes, porque a gente também não tem tempo para isso. Aí na hora do almoço, aí eu como qualquer coisa trabalhando, isso eu já fiz também, não faço mais, na frente do computador e estou lá comendo. Para com isso, gente, não vale a pena. Ai, será que a gente precisa ficar com mais idade para aprender isso, que o corpo já não está mais aguentando? Não, a gente vai começar a hora que a gente entender que a gente precisa. E às vezes essa maturidade demora para chegar. A gente precisa adoecer, a gente precisa ficar com o corpo ruim,
para entender que a gente vai precisar fazer essa parada na hora do almoço, comer olhando para a comida, né? Não olhando para o telefone, não olhando para a televisão. Hoje, infelizmente, as crianças, de alguma forma, a gente acaba educando eles olhando para o computador porque é uma babá eletrônica, no fim das contas, ou para a televisão, para alimentar. Não. A gente precisa olhar para a comida, agradecer pelo que ela está entrando, pedir para que ela faça dentro do nosso corpo, com gratidão, que ela distribua os nutrientes dentro do nosso corpo. Nossa, mas isso parece uma coisa meio esquisita. Não, essa é a realidade do tempo que a gente precisa dar para nós, saindo da ansiedade. E aí tá bom, a gente almoçou, não vou dizer que tem que dormir à tarde, porque nem todo mundo tem esse momento, mas o nosso sistema nervoso, ele vai diminuir as nossas funções por 1h30 depois do almoço. Então, por isso que em algumas cidades, inclusive do Brasil, em alguns países, tem o momento da sesta, que é aquele momento onde todo o comércio fecha, todo mundo para tudo, porque o nosso sistema nervoso, ele nos autorregula para diminuir as funções, para a gente poder fazer a digestão. E quantos de nós aqui em São Paulo fazemos isso, né? Acho que quase ninguém. Mas pelo menos que a gente usufrua a nossa 1 hora de almoço, que obrigatoriamente todo mundo tem pela legislação, para fazer a parte da gente se acalmar, da gente plantar aquilo que a gente quer colher. E aí quando a gente chegar em casa à noite, nossa, cheguei em casa, tem que fazer janta, tem que preparar roupa, tem que lavar, tem que fazer um outro trabalho, faltou um projeto. Para quem está estudando à noite, super justifica, tem mais o que correr. À noite, às vezes, quem trabalha durante o dia e vai e precisa estudar à noite, é um momento sim, de enquanto a gente é bem jovem e tem essa possibilidade, que a gente possa usar esse tempo. Ah, mas se a gente está já mais adulto e está estudando à noite, que bom que tem tempo para estudar à noite. Então, mas é um tempo de qualidade. Hoje todo mundo estuda online, né? A gente leva a faculdade, né? Os estudos tudo para casa. Para quê? Para colocar no 2 ali, avançar bastante a aula para a gente poder acabar isso e ir logo fazer outra coisa. O que a gente aproveitou desse aprendizado? Então, gente, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa é a vida que a gente leva hoje. Aí a hora que a gente vai dormir, ai, chegou a hora de eu dormir, pronto. Aí o pensamento fica acelerado, eu não durmo. Dá insônia, porque eu fiquei tão acelerado o dia inteiro, eu fiz tanta coisa, não tive o tempo de desligar. E na hora que eu vou pôr a cabeça no travesseiro, todos os problemas que eu não resolvi durante o dia inteiro, porque não deu tempo e não vai dar mesmo, ficam na minha cabeça para eu tentar resolver. Olha que vida insana que a gente leva, gente. Olha o que a gente planta. Então, assim, a minha proposta dentro do Evangelho, né, e dentro daquilo que a gente espera para a nossa vida de qualidade, tanto agora quanto depois, porque, gente, o que a gente não fizer agora, nessa encarnação, se a gente não fizer o que a gente se propôs a fazer, a gente vai ter que voltar e fazer. A gente vai voltar quantas vezes forem necessárias para a gente aprender a fazer todo esse processo de ter tempo para a nossa religiosidade, para o nosso momento de fé, para o nosso momento de preocupação com o nosso corpo, muitas vezes com a nossa família, para que a gente possa efetivamente fazer o que a gente veio fazer por aqui. E a gente não está aqui a passeio. Até seria muito bom a gente estar aqui só ficar feliz a vida inteira, né? Mas não é assim que funciona. Nós temos momentos de muita felicidade e de muita infelicidade. E em alguns momentos a gente chega no equilíbrio, né? Um pouco de bom, um pouco de ruim, porque a gente não tem como ter equilíbrio se eu só estiver só nos polos. Se eu só estiver no que é muito ruim ou muito bom. Então a gente tem um ditado, né, que diz não há mal que, há bem que nunca cabe, nem mal que dure para sempre. Isso é meio filosófico, mas a realidade é que a gente vive nesses polos que é o equilíbrio. Então quando vier a coisa que está muito boa, que a gente conseguiu alcançar, que a gente conseguiu chegar onde a gente queria, onde a gente precisava, que a gente se alimente destes momentos. Porque daqui a pouco vai vir um aprendizado de novo. Por que vem o aprendizado? Porque a gente não aprendeu no momento passado. E agora a gente está aqui para aprender. Que é que nem as encarnações. A gente vai voltando até ter aprendido tudo que a gente aprendeu. Então, já que a gente está aqui se propondo a evoluir, que é essa proposta dentro da nossa doutrina, que é o kardecismo, efetivamente, o que a gente aprendeu com toda essa codificação do Kardec, né, do Allan Kardec? Que é exatamente a gente está aqui para evoluir, para em algum momento da nossa existência a gente chegar à perfeição que Jesus foi. E falta muita encarnação para isso. Mas a gente pode minimamente fazer a nossa parte agora.
Então, o que seria a nossa parte, gente? Tentar se manter em equilíbrio. Eu acho que é o mínimo que a gente pode se propor a fazer, de quando a gente percebe, né, que momento que a gente está vivendo. E o principal hoje é entender essa questão de não entrar na ansiedade. Porque quando você está com pessoas que estão nesse processo, a gente acaba entrando, né? A gente acaba ficando angustiado junto, porque a pessoa está naquele movimento, e a gente não consegue tirar ela do movimento, e a gente não consegue sair daquela energia que a gente entra. Então, qual ferramenta a gente tem para isso perto da gente? A prece. A prece. Fala com Deus direto. Fala com Jesus, fala com quem você achar que é importante para você, mas é tipo assim o quê? Meu Deus, me ajuda agora, eu preciso respirar, me acalmar e fazer um roteiro da minha história de vida hoje. Porque a gente não sabe amanhã. Amanhã a gente nem pode estar nem aqui mais. E aí a gente está lá desencarnado falando, nossa, eu deixei de fazer tanta coisa, porque eu não pude parar para olhar para isso. Então será que não é hora de parar e pensar nisso, nesse processo de dar um tempo, para a gente poder se reorganizar, olhar. Eu gosto muito de anotar tudo que eu tenho que fazer, porque sai da minha cabeça, vai para o papel, aí eu só tenho que ir riscando o que eu já fiz. Nossa, não consegui fazer isso. Bom, vou tentar fazer amanhã, porque hoje não deu. Então é uma forma, gente, de se organizar para plantar coisas boas para essa nossa encarnação e realizações para as próximas que a gente vai precisar ter. Porque se a gente está passando pelo que a gente está passando hoje, seja lá o que for, todo mundo tem problema, todo mundo tem suas questões, todo mundo tem suas patologias, todo mundo tem aquele seu ente querido para cuidar, ou a gente tem que ser cuidado. E se a gente está aqui hoje, é porque no passado a gente não plantou muito bem, a gente não preparou. Ou então a gente preparou o terreno para chegar e passar o que a gente está passando hoje. Então, gente, a gente não está passando as coisas à toa, cada um de nós. A gente está no momento exato de onde a gente precisava estar. A gente está aqui com as ferramentas para aprender com aquilo que nós temos de melhor. E dentro do que a gente acredita aqui, o melhor, nesse caso, no meu caso, está aqui. Porque provavelmente eu devo ter me comprometido com um monte de coisa errada. E hoje eu falei, bom, então vou usar a minha sensibilidade, a minha mediunidade, para transmitir alguma coisa para eu não repetir erros do passado. E talvez vocês possam ouvir e aproveitar alguma coisa do que eu vou falar para não repetirem erros também. Então a gente está no momento exato. Então basta que a gente entenda o que a gente faz com isso. Nossa, eu estou num momento que eu não estou conseguindo nem olhar para a cara da pessoa com quem eu vivo. Gente, respira, faz uma prece, entenda que aquela pessoa é seu professor. Aquela pessoa que está com você, ela é seu professor. Ela é aquela pessoa que veio para te provar e para que você plante uma... Aí você fala, bom, será que eu vou ter que me reencontrar com essa pessoa na próxima encarnação? Se você não realizar agora, você vai encontrar não com ela, talvez com alguém até pior. Então, será que não é momento da gente entrar em conciliação com essas, não desafetos, mas porque o desafeto a gente vai trabalhando, mas com aquele que está dentro de casa. Porque quem está dentro de casa são os nossos maiores professores, né? São aqueles que vão testar, são aqueles que vão botar o nosso limite à prova, que vão testar a nossa inervação interna, que vão fazer a gente falar o que não precisa. Porque eles estão ali também, assim como nós aprendendo, mas para nos ensinar a ter o equilíbrio, para nos ensinar a conviver. Ah, mas se eu não gosto da pessoa, então eu vou embora, ou a pessoa vai embora. Sabe o que vai acontecer? O próximo que você tiver de novo se relacionando vai ser um pouco pior, porque você não aprendeu com aquele que vinha anteriormente, com aquela pessoa. Então, gente, a nossa prática, né, sobre isso, e quando a gente vem, então, entender sobre o futuro, eu acho que é começar a plantar agora o nosso maior benefício. Então, nossa, mas às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou com tantos problemas, eu não consigo ficar em equilíbrio. Procure ajuda, gente. Ninguém vive sozinho. Ninguém vai ficar amuado com a sua história, porque isso não produz bem viver. A gente precisa do outro para conviver. A gente precisa de um ombro amigo, de um ouvido amigo, de alguém que não nos julgue, de alguém que escute o que a gente tem para falar sem ter opinião sobre o que a gente está fazendo. Então, isso que é procurar ajuda. Às vezes aqui, o que acontece quando, por exemplo, as pessoas vêm para entrevista aqui?
O Claudio Miro é a pessoa que está aqui para ouvir sem julgamento. Quem somos nós para falar alguma coisa ou para julgar alguém? A gente sabe que cada um está dando o seu melhor. E a gente não sabe o que é melhor, a gente sabe o que a gente acha, o que é melhor para nós, e olhe lá se é o melhor. Então, como que a gente pode avaliar a vida do outro, gente? Não tem como fazer isso. Agora, a gente se sente julgado pelo nosso entorno. Vamos procurar quem nos julga. Aí vão defender mesmo, vai para terapia. Vem aqui fazer a entrevista com o Claudio Miro. Venha num dia, peça para alguém conversar com você sem julgamento. Procure pessoas especializadas. Está cheio de gente que faz voluntariado nesse sentido. E faça a prece. Porque é menos julgador do que o plano divino conosco. Se Deus nos propicia, se Jesus nos propicia errarmos quantas vezes tivermos que errar, porque se a gente errou aqui, a gente vai reencarnar quantas vezes forem necessárias para aprender, que a gente é muito cabeça dura, né? A gente não deixa as coisas entrarem na cabeça, a gente tem os nossos padrões. Então, quantas vezes a gente quiser errar, a gente vai errar. Só que a gente vai assumir a consequência disso. A gente vai ter que voltar um monte de vezes, com um monte de gente, com um monte de aprendizados. Então, por que não tentar começar agora? Eu acho que todo dia, ontem foi um dia que eu não consegui não julgar, que eu não consegui plantar o melhor, que eu não consegui fazer o meu melhor. Mas amanhã tá bom, eu dormi e começou tudo de novo. Cada dia é dia de começar outra vez. Nossa, ontem eu só fiz coisa errada, não faz mal, começa de novo hoje. Pisei na Páscoa, todo mundo que faz dieta pecou um monte, né? Não faz mal, começa de novo hoje. Faz um mês que eu não vou para academia, vai de novo, começa outra vez. Gente, sempre é hora da gente recomeçar a criar e plantar sementes daquilo que a gente quer colher no futuro. E se a gente quer colher equilíbrio, tranquilidade e serenidade, eu acho que no mínimo equilíbrio, então que a gente comece a olhar para nós. O que é um padrão de equilíbrio para mim? Cada um se pergunte onde que eu me encontro num momento confortável de equilíbrio. Com aquela pessoa não importa, aquela pessoa está com você, às vezes é filho, às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes é sogra, às vezes sei lá, está ali. Então procure fora uma ajuda para poder se relacionar com quem está aqui. A gente pode fazer esse meio de campo, porque de novo, se eu deixar passar essa oportunidade desse meu professor, o outro professor pode ter outra palmatória na mão, né? E aí vai ser um pouco pior. Então a minha proposta dessa noite, pensando nesse plantar para esse futuro, é que a gente comece agora, a cada momento, respirar, oração, uma boa leitura edificante. Então a gente está cheio de livro aqui em cima de leitura. Leia o livro dos espíritos, leia o livro dos médios, lá tem um monte de pergunta e resposta super interessante sobre esse assunto. Está cheio de romance sobre o assunto. Então comece a buscar essas ferramentas, porque elas vão te ajudar na maior necessidade. Quem aqui já não passou uma situação que não sabia o que fazer e apareceu uma literatura na mão falando sobre o que a gente está passando? Gente, isso não é coincidência. Isso é necessidade, isso é o plano espiritual atuando da melhor forma para que a gente receba a informação. Então vamos começar a pensar como se colocar à disposição do que a gente veio fazer por aqui. Acho que é o mínimo. Sabia que a gente combina de fazer um monte de coisa, chega aqui a gente não faz nem 10%, né? A hora que chega para cá. Mas vamos tentar fazer 12%, né? Quem sabe a gente aprenda com um pouco mais de rapidez. Então fica aí a reflexão para essa noite, gente. Vamos pensar na ansiedade como não fazendo parte. Ela está aí, mas vamos tirá-la da vida da gente. Nós não precisamos dela para que a gente possa construir os dias próximos melhores. Que cada dia é uma nova oportunidade. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Vamos então fazer a nossa parte, amigos. Vamos fazer as nossas intenções. Agora a nossa melhor energia, o nosso maior calor do mundo, o nosso amor, nossa amizade. E colocar tudo isso nas mãos do plano espiritual. E que o plano espiritual possa
recolher essas nossas energias positivas e destiná-las à paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso planeta. Em especial, vamos vibrar pela paz entre Israel e palestinos, entre Ucrânia e Rússia. Vamos pedir também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem um caminho para o progresso de saúde, progresso de alimentação, progresso de escolaridade para todo o povo brasileiro. Nós vamos vibrar também, queridos amigos, por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, o Mestre Jesus, que as suas correntes médicas ali possam estar presentes, doando energias, levando a cura, levando o alívio das dores para cada um dos nossos irmãos. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os detentos, que eles possam encontrar dentro de si o arrependimento, pedir perdão pelos males que praticarem e começarem a sua vida, a sua recuperação ainda durante esta encarnação. Vibremos por todos aqueles que se encontram no grau, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Que as tuas caravanas socorristas, Mestre Jesus, possam resgatá-los, recebê-los, encaminhá-los a casas de saúde e hospitais do mundo espiritual. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro ou de drogas. Que todos esses irmãos possam ter o teu Evangelho como norte para se livrarem desses vícios e seguirem suas vidas. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que eles possam ter no teu exemplo o caminho a seguir. Vibremos também pela paz entre todas as religiões, por todos os lares em desarmonia, por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos. Que as equipes de busca, de resgate possam ser incluídas na direção melhor a seguir para resgatá-los e trazê-los de volta às suas famílias. Vibremos também pelos nossos desafetos. Que o plano espiritual possa levar o nosso arrependimento pelos males praticados aos nossos desafetos, quer seja desta encarnação, quer seja de encarnação passada. Que possamos também, Mestre Jesus, levar o nosso pedido de perdão a todos esses irmãos. Nós vamos vibrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos vibrar por todos os nomes que se encontram no chat da nossa live de hoje. Cada um desses irmãozinhos possa receber as bênçãos de Jesus, a cura e a ajuda necessitada, colocada por seus amigos e parentes. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Que a tua luz branca esterilizadora preencha todos os ambientes da nossa casa. Por todos os locais onde a gente passe, onde a gente esteja. Tudo possa ser limpo e esterilizado. Fluidos deletérios e aspas possam ser retirados. Espíritos que possam trazer a discórdia que ali estejam presentes sejam encaminhados às colunas do plano espiritual para esclarecimento. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por nós mesmos. Que possamos receber do mundo espiritual, das correntes médicas, aquilo que nós necessitamos para as nossas curas físicas, emocionais e espirituais. Vamos pedir às correntes médicas também que fluidifiquem as águas
de todos aqueles que se encontram na nossa live de hoje, assim como as águas de todos os presentes, frequentadores desta casa, que trouxeram as suas águas para serem fluidificadas. E que Deus nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Vamos aproveitar para, finalizando a primeira etapa dos nossos trabalhos, agradecer a Jesus por podermos estar nessa casa que com tanto amor nos acolhe. Que possamos estar aqui comprometidos para receber o melhor de nós e obter a cura que aqui viemos buscar. Que Deus nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Vamos então aos nossos recadinhos, como sempre. Os recadinhos começam pelos itens da cesta básica que nós atendemos as nossas famílias, cestas básicas que serão distribuídas no próximo sábado, juntamente com o tratamento agendado de cura, que será no próximo sábado, às 9 horas. As pessoas que estão agendadas, por favor, cheguem antes das 9, estejam aqui para assistir a palestra e participar do tratamento de cura. E os itens da cesta básica estão ali no quadro branco, aqueles que puderem nos ajudar, que puderem trazer alimentos não perecíveis para a nossa cesta básica, nós agradecemos de todo o coração. No fundo da casa nós temos o bazar. Quando vocês saem da sala de cromoterapia, vocês têm o bazar. Esse bazar nos ajuda também a manter a casa, assim como a comprar os itens da cesta básica para atender as 35 famílias que nós atendemos todos os meses. A nossa casa tem um curso básico da doutrina espírita e tem um curso de orientação e educação mediúnica. Para fazer o curso de orientação e educação mediúnica é necessário como pré-requisito curso básico. Curso básico que está rolando, o professor Carlos Cabeça que ministra, e é feito pela internet, em lives. Então, aqueles que quiserem participar, é só fazer a inscrição com a Margarida. Margarida repassa o contato de vocês ao professor Carlos e ele inclui vocês no grupo do curso básico. Nós temos amanhã, quinta-feira, entrevista de orientação. Aqueles que querem alguma orientação, que querem conversar com alguém da casa, Cláudio Mira está aí à disposição para atendê-los das 19 às 21 horas. Basta também agendar com a Margarida, que ela repassa ao Cláudio Mira e vocês podem vir conversar com ele. Para participarem do tratamento agendado de cura no próximo sábado, é necessário, obrigatório, passar pela entrevista de triagem com o Cláudio Mira nas quintas-feiras. No andar de cima nós temos uma biblioteca com inúmeros títulos que vocês podem subir, pegar o livro com o Luiz e lê-los e trocá-los por outros livros para aprenderem mais, conhecerem mais sobre a doutrina espírita. Aqueles que quiserem água e não trouxeram, o Luiz tem no bazar água para vender para vocês, né? Aqueles que trouxeram, ótimo, entrem na sala, abram as suas garrafas de água e coloquem embaixo das suas cadeiras para fluidificar de acordo com as suas necessidades. Como vocês sabem, hoje nós temos esta live que é feita na quarta-feira e a outra live feita no domingo, 20 horas. Aqueles que quiserem fazer o seu evangelho semanal junto conosco, cada semana um palestrante diferente, cada semana um assunto diferente, e vocês podem participar do nosso evangelho semanal domingo, 20 horas. Aqueles que quiserem rever, né, porque agora o YouTube está tirando do ar, depois de um mês, os vídeos que a gente deixa lá, né? Então, aqueles que quiserem ver vídeos, que quiserem conhecer um pouco do COEM, curso de orientação e educação mediúnica, eu tenho um canal do YouTube, Clóvis Badaró. Vocês podem entrar lá, ver o canal, tem vários itens lá, tem itens de medicina, tem itens de saúde, tem itens do COEM, que é o curso todo, então vocês podem eventualmente ver algumas aulas, ver se gostam, e também se quiserem assistir todas as aulas também pode, aprende um pouco mais.
E todas as lives que nós fazemos de quartas e de sábado e de domingos ficam também gravadas. Eu repasso para o meu canal no YouTube, tá bom? Então, quem quiser ver, está à disposição. Um beijo para vocês, uma ótima cromoterapia. Nos vemos a semana que vem. Obrigado.